Boa tarde a todos e a todas. Presidente, que vai presidir a sessão, mas é um assunto que eu sei que o senhor tratou nessa casa durante a última legislatura e que devemos todos nos ater a estas questões, nos unir para poder, de fato, dar uma resolução. Nesse espaço de hoje, eu quero tratar de um tema que se tornou símbolo do setor público, que emperra o desenvolvimento e mais se parece com uma doença incurável no nosso país, que é a burocracia. E a quem interessa a burocracia? Essa pergunta ronda o nosso cotidiano, mas é tão difícil encontrar uma resposta capaz de compreender esse mal que sangra a nossa sociedade. O sociólogo alemão Max Weber acreditava que a burocracia era a organização por excelência, desenvolvendo uma série de conceitos e diretrizes que formavam o organograma de como o sistema burocrático deveria funcionar. A organização, a precisão, a responsabilidade, a confiabilidade, a agilidade, redução de erros e custos seriam características essenciais da burocracia. Mas eu confesso aos senhores que, ao ouvir estas palavras, e acredito que muitos aqui possam concordar comigo também, e tenhamos da mesma percepção, que nenhuma delas é sinônimo da burocracia, principalmente deste país e desse estado em que vivemos. A experiência que vivemos em nada lembra os estudos do sociólogo. A burocracia existente no nosso país, na verdade, significa ineficiência, atraso, demora e muito prejuízo. A imagem que temos da burocracia é um amontoado de papéis, muitas vezes repetidos, distribuídos em vários setores da mesma administração. Filas, tempo perdido e prejuízos como resultado. Na realidade, a burocracia afoga a sociedade civil brasileira e o excesso de trâmites exigidos por órgãos públicos e privados frustra e encarece os projetos das empresas. Aquilo que seria o mais simples possível, como, por exemplo, demonstrar que uma pessoa é ela mesma, requer preenchimentos de infinitos formulários, apresentação de inúmeros documentos, intermináveis filas em todos os guichês de órgãos públicos e uma experiência que é comum a qualquer cidadão do nosso Brasil oficial. A própria assinatura do cidadão, ela não vale por si só. Ela sempre deve ser reconhecida em um cartório para ser válida em quase todos os trâmites cotidianos dos brasileiros e dos processos administrativos. E a burocracia se justifica pela falta de segurança dos próprios organismos públicos, que não têm outros mecanismos além destes mecanismos arcaicos para evitar as fraudes. O cidadão demora para alugar um apartamento, para abrir uma empresa, para poder se casar, porque ele precisa superar essas barreiras para conseguir determinada certidão ou documento legalizado. Os princípios da veracidade e da boa-fé não existem nos órgãos públicos. A falta de confiança gera mais mecanismos de controle, prejudicando sempre o cidadão de bem. A gestão pública, ela deve ser o celeiro das boas práticas, da transparência e segurança. Mas, na realidade, eu arrisco afirmar que a burocracia existente no nosso país acaba por engessar os órgãos públicos e privados e é incentivadora da conhecida expressão Lei de Gerson, que leva à tentativa de obtenção de vantagem em detrimento de outros que se encontram na fila, na espera de atendimentos e pela solução de atos administrativos, pela necessidade cada vez mais de agilização diante da própria concorrência. Um advogado tributarista, Vinícius Leôncio, ele é autor de um curioso livro que se chama Pátria Amada, uma obra que reúne leis federais, leis municipais e leis estaduais relacionadas apenas a um tema, que é a arrecadação de impostos. Se alguém não conhece, eu pediria que procurasse na internet a figura desse livro, que possui 42.316 páginas
e revelam a complexidade do nosso sistema tributário. A publicação pesa mais de 7 toneladas e representa o símbolo da ineficiência e a falta de diálogo entre as leis que tratam de um mesmo assunto, que são os impostos que todos nós pagamos. O brasileiro, ele preenche 2.200 campos em formulários por ano, gasta 2.600 horas envolvido em burocracia. O advogado revela que seguimos praticando a incompreensível repetição de informações e documentos. Conta que, mesmo com a Receita Federal do Brasil tendo eliminado a exigência de documentos com firma reconhecida, uma empresa pequena, ela precisa preencher mais de 2.000 campos em um formulário de declaração de imposto de renda, sendo a maioria deles repetidos. Essas normas, elas cruzam décadas, se estabelecem como regras e não ousamos questioná-las, e contribuem para o enrijecimento dos serviços. Há quem diga que burocratizar é a única forma de nos mantermos longe da corrupção. Mas as denúncias recorrentes de ataque ao erário público revelam que todas as barreiras criadas para combater esse mal que acompanha o nosso dia a dia só afetam as pessoas de bem. Ainda que muitos avanços no sentido da transparência tenham sido conquistados, o atual modelo de gestão pública no país, nesse emaranhado de burocracia, favorece os atos de corrupção em todos os níveis. Há quem diga que as pessoas de bem trabalham de dia e são roubadas à noite. E eu nem vou me deter naquilo que a burocracia propicia para a prática de crimes contra a administração pública, criando dificuldades para vender as facilidades. Temos uma legislação confusa, engessada, e o livro do qual eu falei antes, ele ilustra muito bem isso. Além disso, sofremos de uma lentidão burocrática que nos atrasa anos e anos. Quero destacar aspectos da burocracia que emperram coisas importantes para a sociedade. Só para exemplificar, aqui em Porto Alegre nós temos 2 situações que envolvem 3 esferas de governo, que é o Cais do Porto e a ampliação do Salgado Filho. Os porto-alegrenses, quem sabe, vão poder ver em breve essas 2 obras realizadas. Portanto, defender esse foco na atuação governamental é uma questão de responsabilidade, é uma questão de gestão, presidente. E a Assembleia tem que colaborar nessa empreitada. Recentemente, nessa casa, a Comissão Especial da Desburocratização dos Serviços Públicos, presidida pelo deputado Ronaldo Santini, PTB, concluída em 2014, debateu o tema e destacou. Eu tenho um livro, inclusive, que o deputado me presenteou, muito obrigada, que destacou uma frase muito importante, que a burocracia ela não é um mal em si, mas antes um instrumento de gestão e um valor republicano, concebida como garantidora de segurança jurídica, de impessoalidade, de isonomia e de tratamento de cidadania, tanto das pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas. Mas da forma que se apresenta, ela foge totalmente dos seus objetivos. Vale lembrar também que o deputado Ronaldo Santini tem 2 PLs protocolados sobre o tema, que foram protocolados no ano passado, o qual eu me somo e quero aqui dedicar o meu trabalho também como parlamentar para que esses projetos sejam aprovados e a gente possa realmente alcançar os nossos objetivos de desburocratização, que é o PL 217 de 2014, que propõe a unificação dos diários oficiais da Justiça, Legislativo e Executivo, e o PL 250 de 2014, que estabelece diretrizes para a política de desburocratização. Também concluíram que a burocracia gera um prejuízo de mais de 46 bilhões de reais por ano, que é o equivalente a 1,5% do PIB nacional. Quantas medidas de austeridade e corte de investimentos poderiam ser trocadas por medidas de desburocratização? Isso significa uma falta de gestão. Precisamos simplificar os modelos processuais e de licenciamento ambiental, investir em tecnologia, capacitar os nossos servidores, tornar mais ágeis as áreas e reduzir os processos de abertura e encerramento de negócios empresariais.
diminuir exigências tributárias, revisar a legislação estadual pertinente aos processos da administração direta e indireta. Desburocratizar é um processo lento, mas um processo necessário. A burocracia exige uma organização descomunal para quem decide enfrentá-la. Para conseguir um documento, por exemplo, você precisa de um outro, mas para conseguir este outro documento, você precisa daquele um. Então, é necessário, para enfrentar essa burocracia, muita disposição, o que põe em teste a sanidade de qualquer ser humano. Um empreendedor leva meses para abrir uma empresa no Brasil, enquanto em alguns lugares, em 48 horas, é possível ter toda a documentação em mãos. Vamos buscar os bons exemplos onde eles estiverem. O custo de não fazer é grande, não só para o Estado, como a gente viu antes, 46 bilhões, mas também para o cidadão. A burocracia interessa a quem? Perguntei eu no início desse discurso. Temos o compromisso das autoridades governamentais diante da necessidade de desburocratização para facilitar a vida de todos os gaúchos. Precisamos compreender e ajudar a tornar o Rio Grande do Sul um estado com uma administração eficiente, propondo soluções para avançarmos nas áreas mais básicas, como saúde, educação e segurança. Não podemos permitir retrocesso nessas áreas, apenas avanços. Precisamos enfrentar a reforma tributária. Precisamos de um Estado e de um país que sirva aos interesses apenas da população. Temos que discutir imediatamente as nossas responsabilidades e nos engajar numa luta que é de todos nós. Vamos nos dedicar também para que os cidadãos tenham cada vez mais acesso às informações. Não que isso seja considerado apenas mais deveres para os órgãos e instituições do Estado, mas, sobretudo, a transparência dos processos. E o brasileiro, ele é um povo criativo, mas a burocracia desanima. Faz com que muitas empresas nem sejam criadas, ou pior, que elas vivam na informalidade. E os mais afetados são sempre os micro e pequeno empresários. O empreendedor brasileiro com pouco capital, que consegue transformar uma boa ideia numa empresa, paga os impostos e gera empregos, ele deve ser considerado um herói. O início de uma resposta para esse problema é haver investimento na administração. A interligação dos órgãos da administração por rede ou a criação e designação de um órgão centralizador de dados oficiais, onde os demais órgãos administrativos dali se alimentem quanto aos dados, diminuindo a entrega de preenchimentos e formulários, é uma saída. A utilização também da internet, através da assinatura digital, que hoje já é usada pela Receita Federal e órgãos e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, e o Judiciário, que tem hoje todo o seu processo legislativo de forma eletrônica, reduzindo filas, papéis, processos, ou seja, toda essa burocracia. Enfim, este é um tema que não se encerra aqui, e nós vamos lutar contra essa burocracia que hoje serve apenas para o interesse de alguns. Gostaria, presidente, de dizer que você pode contar com o PPS, pode contar com essa deputada nessa luta que deve ser não só do PTB, não só da bancada do PTB, não só da bancada do PPS, mas de todos os deputados da Assembleia, do governo do Estado, do governo federal, para que a gente possa realmente ser um país que favorece os seus empreendimentos, que qualifica os seus empreendedores e ajuda esse povo tão empreendedor, esse povo que não se acomoda a poder realmente produzir receita, produzir empregos e ajudar o país a sair dessa crise.